Seja bem-vinda ao nosso segundo episódio do EcoCast. Gente, eu tô muito feliz, demoramos para esse segundo episódio, mas hoje muito especial. Hoje a gente vai falar de um tema que tem paralisado muitas mulheres, que é a frustração. A gente tem tratado muitos assuntos, né? Para você que não me segue no Instagram, o link vai ficar aqui para você já começar a seguir. Nós temos um projeto lindo de alinhamento do corpo, alma e espírito. E eu sei que se você não conhece, você vai se apaixonar, vai lá. Mas hoje a gente quer falar sobre esse tema, frustração. E para isso, eu aproveitei que essa amiga maravilhosa, que faz parte do nosso projeto, quem fez a mentoria Tamar, já conhece a Lê, quem esteve na imersão Tamar também conhece a Lê, é a nossa psicanalista e hoje eu trouxe ela. Seja bem-vinda, minha amiga, muito feliz que você está aqui comigo. Sempre muito bom a gente estar juntas, né? Que bênção. Gente, os dias estão intensos, a Lê está passando uma semana aqui em casa. Bem especial. E a gente aproveitou para gravar esse segundo episódio para falar desse tema que eu tenho percebido que cada vez mais tem sido mais comum, né? A gente percebe pelos reflexos, né? Algumas atitudes a gente começa a perceber o quanto a frustração, mulheres frustradas e que acabam frustrando outras mulheres. Então hoje eu convidei a Lê. Nosso segundo episódio vai ser bem objetivo, né, amiga? Eu falei, olha, vamos ser objetivo, que a gente quer que você saia daqui, depois de ter ouvido esse vídeo, realmente com coisas práticas para você começar a colocar em ação e que aconteça realmente a reprogramação da mente, tá? Então, para começar, amiga, eu separei algumas perguntas, tá? E você, pra gente poder conversar. Deixa eu só colocar aqui, senão a gente esquece, para eu não me perder nas perguntas. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, por que eu pedi a Lê pra gente conversar sobre frustração? Porque eu acho que é algo que afeta tanto o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? Então por isso que eu pedi muito. Então a gente vai olhar isso hoje pela luz da psicanálise, tá? Tá bom. Vamos conversar sobre isso. Eu separei algumas perguntas e eu queria saber o seguinte, amiga. O que a frustração revela sobre o inconsciente de uma mulher? Como que isso acontece no inconsciente dessa mulher, né? Inconsciente, quando eu falo assim, sem mesmo ela nem perceber, né? Sim. E aí você vai nessa linha de causas, né, de sintomas, mas para iniciar essa é a minha pergunta. É importante a gente lembrar que a frustração ela é uma emoção negativa, né? De uma expectativa que não foi atendida. Ótimo. E aí quando a gente projeta alguma coisa em alguém, em um projeto, uma profissão, às vezes a mãe, né, ela projeta no filho algo que ela não conseguiu realizar, e isso de uma forma inconsciente, né, porque fica ali guardado e às vezes você não expressa, ela vai causando sintomas que são às vezes irreparáveis, né? Às vezes você sente dor de cabeça, você tá ali mal-humorada, estresse, a imunidade cai, você não sabe por quê, mas é nítido que tem ali uma mulher frustrada, uma mulher que afeta o corpo, né? Afeta o corpo, com certeza. Ela não é realizada, né? Mas algo muito interessante é que a frustração, ela é um sentimento. Ser frustrada, né, é algo que você já se torna algo que é incontrolável, do inconsciente. Isso. Você pode ter uma frustração, né, que é algo ali que acontece, por exemplo, eu projeto algo e eu tenho uma frustração naquela situação ali. Porque não aconteceu. Porque não aconteceu. Ser frustrada é uma opção, ok? Tá? Porque você pode muito bem passar por uma situação e aquilo ali não acontecer, mas eu elaboro, eu avanço. A nossa mente é criativa para isso, né? Você consegue elaborar. Mas quando eu já chego num estágio de ficar frustrada, é uma opção. Você quer se colocar naquele lugar. Às vezes de forma inconsciente, tá? Porque às vezes você fala assim, mas ela quer ficar daquela forma, né? E aí você começa a se comparar com outras mulheres, você se torna uma mulher insegura, né? Geralmente, Ari, quando você lida com uma mulher que ela tem dificuldade de se relacionar com outras mulheres, ela se compara muito, ela te analisa, ela te olha.
ali tem uma insegurança e por trás tem uma frustração. Por isso que é importante a gente, isso que você está falando é muito interessante, que a gente começa a analisar. E é legal a gente fazer esse autoconhecimento, né? Porque será que a gente sempre tem mais facilidade de olhar para o outro, né? De ver essa questão da comparação, da competição, nossa, fulano é insegura, mas e nós? Né? Por isso que a gente está trazendo isso, para a gente também fazer essa autoanálise. Na psicanálise a gente entende que eu olho o outro da medida que eu me enxergo, sabe? Se eu sou uma mulher muito insegura, se eu sou uma mulher muito desconfiada, uma mulher que eu não sou leve, sabe? Nós precisamos ser leves. A gente alegres, né? Alegres. Não estou levantando bandeira nenhuma aqui de feminista, né? Não. Ser leve é você entender quem você é. À medida que você entende quem você é e você tem essa certeza, acabou. É isso. Você passa por frustração, você passa por... A gente perde na vida, gente, né? A gente às vezes quer projetar a nossa vida, o nosso futuro, os nossos projetos, o nosso ministério, amiga, sabe? Muitas pastoras frustradas, muitas mulheres de Deus que carregam algo poderoso dentro delas, mas que elas não se enxergam realizadas de forma alguma. Mas por quê? Elas estão projetando o ministério delas em outra. É isso. Nós temos muitas referências de mulheres de Deus, nós temos muitas referências mas o Senhor, né? O nosso projeto, nós temos profissionais, né? Nutricionistas, educação física, eu sou psicanalista, mas a gente sempre traz para a gestão cristã. Isso, esses são os nossos princípios. Isso, o Senhor é o nosso centro. Então, nós temos muitas mulheres que nós admiramos, né? Mas para cada uma de nós, o Senhor tem um plano. Isso aí, tem algo específico, né? Cada um tem o seu jeitinho, eu gosto de falar isso. Até o seu temperamento. Poxa, mas por que eu sou assim, né? Eu me examino muito nessa questão. Por que eu sou muito colérica, muito sanguínea? Para algum propósito tem isso. Então a gente não pode entrar nesse lugar de comparação. Eu não posso querer falar como a Lê, porque é o dom dela ser psicanalista, falar doce, tranquila. Eu já sou mais expansiva, né? Intensa, já exagerada. Mas não é por isso que Deus não vai deixar de nos usar. Não é por isso que a gente vai chegar lá. Mas cada uma tem um tempo, tem uma estação, um momento certo. Tem a questão da disponibilidade também, que eu sempre reforço isso. Depende se você vai estar disponível e vai dar acesso para Deus fazer. Mas essa questão que a Lê falou de comparação e competição tem uma raiz da frustração, e isso é importante você reparar. Até para quem trabalha, a gente tem muitas mulheres no projeto, o EcoCast são para todas as mulheres, mas a gente está fazendo exatamente esses conteúdos para você que participa do Movimento Ecoar, que está com a gente lá no grupo do WhatsApp. O Movimento Ecoar, para quem não sabe, é onde a gente está lendo a palavra juntas, estão alimentando o nosso espírito, enraizadas na palavra. Então a gente está lendo agora 1 Samuel juntas. Então a gente cada mês está lendo um livro da Bíblia, exatamente para a gente poder aprender da palavra e conhecer mais de Deus, ter essa identidade que a Lei falou agora. Então, assim, essa mensagem é para você que trabalha no Instagram. Às vezes vê tanta coisa no Instagram, né? Nossa. A gente só mostra no Instagram o que a gente quer, gente. Vocês sabem disso. É um campo minado de frustração. É verdade, o tempo todo. Ele se arruma toda, tira uma foto, mas assim... A gente também se arrumou toda aqui pra estar aqui, né, amiga? Os bastidores, a correria. Uma correria, uma loucura. E fica um alerta pra você. Não caminhe sozinho. É importante a gente ter um mentor. A gente está lendo o 1 Samuel, lá no Movimento Ecoar. E eu tenho falado muito sobre isso, eu vejo muito isso. Eli era o mentor de Samuel. Então, assim, e tanto que quando o Senhor chama Samuel, e Samuel fica perdido quem é a voz, mas Samuel ouve a voz. Eli não tinha ouvido a voz, mas porque Eli tinha experiência com Deus, sabia que quem tinha chamado Samuel era Deus. Então, o mentor é esse. Ele falou, deu a direção, Samuel, responde, porque é Deus. Então a gente precisa de alguém sempre nos aconselhando, ter esse mentor. Por isso você tem visto, né, muito essa questão de mentoria, de mentor. Não tenha um preconceito com isso, porque isso faz parte da jornada. A gente precisa aprender com quem está um degrau acima, né, quem já viveu aquilo ali. Então isso é muito importante. Algo muito interessante também
e a gente vive num mundo muito irreal, tá? Existem frustrações que a origem dela é aquilo que você projeta que nunca vai acontecer, tá? Existem expectativas que não são reais. E infelizmente nós precisamos tocar também nesse assunto, que existem muitas mulheres que, por exemplo, eu vou ser isso, né? Isso aí a gente pode abrir vários campos. Cara, e às vezes isso não vai acontecer. Às vezes não é isso que Deus quer para você. É o desejo do seu coração. Isso aí, é o desejo do seu. Eu quero ser uma amiga, eu quero ser uma empresária, às vezes o seu dom, às vezes a sua realização, primeiro está em você ficar dentro da sua casa, cuidando da sua família. Ainda tem isso. Entendeu? Então você se frustra porque aquilo que você deseja não acontece, mas aquilo ali não é a sua realidade, não é o projeto que Deus tem para você. E aí quando você não entende isso e cria uma expectativa irreal que existe, você se frustra, né? Eu acho isso muito interessante. Eu lido com algumas mulheres que elas passam por isso. Letícia, mas você perguntou se é isso mesmo que Deus quer para você? Por isso o teu espírito precisa estar conectado. Você precisa desse alinhamento, de entender. Porque se for deixa menos, né? Eu às vezes faço essa oração. Senhor, me ajude a sonhar os teus sonhos. Porque aí eu me frustro menos, porque eu fico com aquela expectativa, mas não é o que Deus quer. E quando a gente fala de Deus, gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz a palavra. Se você sabe que a vontade dele é perfeita, por que eu vou querer a minha? Porque eu sei que eu vou rodar com a cara. A dele é perfeita. Por mais que você passe por processos, a jornada não é fácil, a gente vai ter aflição, mas eu sei que estou na direção certa. Eu sei que ele me chamou para isso. Então, em meio à dificuldade, ele está comigo. Não é uma guerra que eu me enfiei lá, né? Não é um projeto que eu quis me enfiar lá, não. Foi o Senhor que me colocou lá. Então, isso que a Lê falou é muito importante. Você acha, amiga, que a questão da infância, igual a gente estava conversando, existe, a gente traz isso também, essa frustração da infância, interfere no nosso hoje? Sim, muita coisa. Muitos homens hoje em dia são frustrados, mulheres, porque os pais, né, quiseram ativar neles uma expectativa que eram talvez dos pais, os filhos não vão conseguir reproduzir, não vai acontecer. Ou então uma criança que talvez tenha um desejo, um sonho e alguém nunca alimentou aquilo ali, nunca incentivou. Tipo um menino, né, jogador de futebol que sempre sonha, né? E todos acham que vão ser jogadores de futebol e na realidade nem todos têm o dom, né? E algo muito interessante que eu tenho aprendido é que Cristo trata a frustração como uma experiência humana. A palavra de Deus mesmo diz, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso. Se frustrar é algo humano, é natural, né? Mas eu acho que a alegria, o ânimo, contentamento, é isso. Aí no meio faz essa transformação. É isso. Porque é possível, Letícia, você se livrar disso? Sim. A resiliência é uma palavra, mas ela tem um significado muito forte. E a alegria, o ânimo, né? O que o Senhor dá, que é genuíno, aí muda todo o quadro. E quando a gente fala genuíno, quer dizer o seguinte: independente das circunstâncias, você continua alegre. Você não é movido por isso, né? Você em todo tempo estar alegre. Se o dia tá bom ou se o dia tá ruim, porque a tua alegria tá nele. Não tem a ver com as circunstâncias. É isso aí. Para finalizar, falei para vocês que ia ser muito objetivo. A gente quer realmente, isso é um papo para te trazer uma reflexão, um autoconhecimento e para você sair desse lugar. Então, para finalizar, você quer falar algo sobre ressignificação? O que você acha da importância desse autoconhecimento, da importância de procurar um psicanalista, de um terapeuta, desde onde você é um líder, um CEO da sua empresa, até onde você é um funcionário, Ariane, eu sou da limpeza, não importa. A gente está aqui realmente, a palavra é para você. Você precisa procurar esse lugar de alimento, corpo, alma e espírito. Por isso que no projeto a gente tem nutricionista, sou eu, a Ju, professora de educação física, e a gente trata muito o corpo, a alma, Lê, Andresa, que está sempre com a gente também, que já fez live também, que está com a gente, e o espírito, que eu estou sempre ali, a gente tem líderes com a gente, então a gente está realmente trazendo esse alinhamento. Então, amiga, queria que você finalizasse aí. Eu vou ser muito rápido, objetivo, acho que a gente já falou muito, né, assim, muitas coisas importantes. Permita-se ser feliz. Isso.
Identifique aonde está a origem da sua frustração. Procure ajuda. Seja verdadeira com você mesmo. Às vezes a gente esconde muito aquilo que está assim, sabe, diante de nós. Procure ajuda. E a alegria, ela é, assim, eu acho que o maior remédio para uma mulher frustrada, uma mulher insegura. A frustração, ela traz irritabilidade, ela traz estresse, ela traz insegurança. E não é isso que o Senhor deseja para você. Seja feliz, seja alegre, sabe? Se torne realizado dentro daquilo que é real para sua vida. É isso. Realizada, né? Dentro daquilo que é real para sua vida. É isso, realizada dentro daquilo que é real da sua vida. Isso aí. Essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje, nosso segundo episódio do EcoCast. Estou muito feliz porque eu acho que foi objetivo. Falamos de algo que tem nos paralisado muitas mulheres. Nós não, em nome de Jesus, né? Não. Mas tem paralisado muitas mulheres, eu sei disso. Não estamos livres disso. Não estamos livres, mas não isso é importante. Minha avó sempre falava, o nosso teto é de vidro. Preste atenção. Não entre no lugar de comparação, de competição. Insegurança te leva a ter inveja. Isso é terrível demais. Irritabilidade. Às vezes você vê uma mulher carrancuda, fechada, frustrada. É isso. Se examine todos os dias antes de dormir. Como foi o teu dia? Faça essa análise, isso é muito importante. Finalizamos aqui, minha amiga, muito obrigada. Nosso segundo episódio de muitos que teremos. Talvez depois vai ter que ser online, né? Vamos ter que criar uma dinâmica, a produção vai ter que crescer, vai ter que ser online. Mas muito feliz porque hoje podemos fazer isso presencial. Espero que você possa ser curada. Reconheça isso e seja curada em nome de Jesus. Compartilha esse episódio para outras mulheres. Vamos levantar um exército de mulheres posicionadas, ousadas e corajosas, mas não frustradas. Amém. Esse é o nosso objetivo. E se você não faz parte do movimento Ecoar ainda, clica no link aí embaixo, eu vou deixar nos comentários. Faça parte, é totalmente gratuito. E lá você fica por dentro de tudo que a gente tem feito. Você vai ler a palavra junto com a gente, alimentar o teu espírito. Aquilo que você mais alimenta vai sobressair. Então é hora da gente alimentar mais o espírito para ele falar mais do que a carne. É isso, tá? Um beijo, até o próximo episódio. Obrigada, beijo.